Eita Deus poderoso. Amém, amados? Amém, tribo jovem? Amém. Glória a Deus. Amados, quando o Pascoal pediu para mim estar trazendo a palavra, a partir do momento que ele delega, gente, você vai levar a palavra, a sua vida já começa a ficar diferente, sabe? Vem setas, vem de tudo que você imaginar, para esse momento aqui não chegar, sabe? Para esse momento não chegar. E quando a gente está orando, pedindo a Deus um direcionamento, Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu a oportunidade de viver numa igreja cheio de pastores tremendamente abençoados por Deus. São referências na nossa vida. São referências que a gente olha para eles e fala, Deus usou a vida dele para transformar a minha vida. Da mesma forma que Ele usou a minha vida, nós temos o dever e um chamado de transformar a vida das pessoas. Amém? Abra a Bíblia de vocês lá em Atos 5. Atos 5. A mensagem que eu vou trazer para vocês hoje tem o título Ousadia para transformar a próxima geração. Ousadia para transformar a próxima geração. Quando eu estava meditando em que palavra trazer, Deus me trouxe na memória e me trouxe também uma referência. Que quando a gente entra na internet, o que a gente busca é sobre Deus, sabe? Pregação, ministração, e o hino novo, louvor novo, alguma imagem legal para a gente colocar no Facebook. Eu tive a oportunidade de conhecer o apóstolo Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. O cara é a lenda. Porque Deus usa muito a vida dele, ele deixou ser usado por Deus. E a mensagem dele influenciou muito a minha vida. Muito a minha vida. E a palavra de Deus, lá em Atos 5:12, diz assim. Acharam aí? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e as camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos neste momento. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é rica, que é viva e que é eficaz, Deus. Ela vai ser ministrada nessa noite, Pai, e eu peço que o Senhor use a minha vida, Pai. Porque na tua própria palavra fala, Pai, que o Senhor pega as pessoas que não são para confundir as pessoas que são. O Senhor pega uma pessoa como eu, Pai, que era perdido, Pai, no mundo, na prostituição, em tantas coisas lá fora, e transforma a minha vida, Pai. E hoje me usa para trazer mensagens para o povo. Mensagens não minha, Pai, mas do que o Senhor tem feito para transformar vidas, Deus. Pai, que o coração desse jovem seja cativo à tua palavra, Deus. Que toda divagação mental, Pai, tudo aquilo que atrapalha a ministração da palavra, seja repreendido agora, no nome de Jesus. Amém. A grande pergunta inicial: o que você tem feito para marcar a sua geração? O que você tem feito para marcar a sua geração? Marcar a sua geração. Eu sou o primeiro da linhagem de crentes da minha família. Ninguém era crente. Quando eu me converti, todo mundo falava, esse aí endoidou. Ó, desviou, acabou o piá. Estava indo legal, tinha tudo para dar certo, acabou. Sabe? Eles não sabiam que realmente a verdade ia transformar a minha vida, e hoje todos eles estão sendo restaurados, resgatados. Mas isso aconteceu porque eu tive um posicionamento diante de Deus, diante das escrituras do Pai, sabe? Porque quando eu era jovem, eu via muitos cristãos. Ia na igreja uma coisa, já pronto para ir para balada. Pronto para sair para festa. E eu falava, poxa, eu vou ser crente? Desse jeito? Eu fico aqui fora melhor. Não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Não vejo. Porque o que destrói uma geração, amados, o que destrói uma geração não é a presença do ímpio.
que todos nós sabemos que lá fora está cheio, não é verdade? O que destrói uma geração é a ausência do justo, da pessoa justa, da pessoa com posicionamento, com a pessoa que sim, sim, não, não, posso, posso, não posso, não posso. Todo mundo está entendendo, amados? Amém. Não existe lugar onde a glória de Deus não pode estar. Existe que ela ainda não se manifestou. Quando eu me converti, eu entrei na rádio onde eu trabalho, todo mundo começou a me julgar, porque todos nós tínhamos uma vida diferente ali dentro. Toda sexta-feira a gente fazia churrasco, toda semana a gente tinha uma história diferente para contar. E a partir daí o que fazia, puxava a fila, se converte. E aí? Eu tive posicionamento. Falei, amados, ó, a partir de hoje a minha vida transformou. A minha vida, a partir de agora, tem um rumo diferente. Me respeitem. No começo eles ficaram com piadinha. Mas a partir de um determinado momento, quando tinha qualquer problema dentro da emissora, eles vinham em mim para pedir ajuda. Eles vinham em mim para pedir um auxílio. Aí eu comecei a me questionar. Como é que Deus usa a gente? Como é que Deus usa? Antes eu tinha a noção, a imaginação que quando Deus vai me usar, para tudo. Ai Deus, agora estou pronto, me usa. Não é assim. Quando a gente menos espera, Deus já está usando a sua vida de uma forma que você nem imagina. Você não tem noção da proporção que você pode influenciar as pessoas lá fora. Você não tem noção. Porque pessoas me influenciaram. Pessoas transformaram a minha vida aqui dentro da igreja. E eu pude perceber que Deus tem um cuidado com cada um de nós tão grande, tão grande. Um cuidado tão grande que a gente nem sequer consegue imaginar a dimensão. Deus tem um cuidado com a igreja, com tudo isso aqui que está acontecendo, seja a oração de sexta-feira, o culto de quinta, de segunda, de domingo, seja lá, Deus tem um cuidado, mas um cuidado para que você, quando vem aqui para a igreja, você senta em um banco, você consiga entender o que está saindo aqui do altar, você consiga entender o que Deus está ministrando, você consiga entender o porquê desse louvor, que a gente vê um monte de gente falando um monte de coisa que a gente não consegue entender, um monte de gente pulando, reações que a gente nem imagina. A gente precisa entender o que é isso. A gente precisa entender. Porque está acontecendo um avivamento. Mas não adianta um avivamento sem entendimento. Sem entendimento. Porque corre para entretenimento. Entretenimento. Eu vou para a igreja, não com o objetivo de buscar Deus, mas com o objetivo de ver o Oséias. E aí, quanto tempo a gente não se vê? Sabe? Vou ali para ver o Diogo. Vou ali para ver. Como é que está a sua semana? Parte para o entretenimento. E a verdadeira causa que a gente vem aqui muitas vezes é esquecida. Não porque não está sendo ministrado, é porque a nossa mente não está cativa aquilo que Deus quer falar para a gente. Não está cativa aquilo que Deus tem para dizer para a gente. Todo culto aqui, sabe? Quem veio no culto quinta-feira? Ministração do Pascoal, quando disse trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que nos traz esperança. Eu confesso que eu estava meio para baixo, não para baixo de ponta, não, estava meio para baixo, mas Deus me trouxe tantos milagres que Ele fez na minha vida, quantas coisas Ele restaurou, quantas maravilhas ainda está por vir, porque eu vivo debaixo de uma promessa, e isso é bom, porque o entendimento é o que vai proporcionar a condição de Deus atuar na nossa vida. A partir do momento que eu entendi o porquê de pregar o evangelho, o porquê de salvar, o porquê de às vezes vir aqui na sexta-feira 10 horas da noite, sair daqui meia-noite com um piscar de olhos, às vezes passar a noite em claro, cadê o Júlio? Lembra lá na clínica, Júlio? Passar a noite inteira em claro orando, num frio, e não conseguia nem fazer fogueira, mas a gente entendia o propósito de orar, de restaurar almas, de interceder pela vida das pessoas. Porque o discernimento, gente, vai gerar o alinhamento. E o alinhamento, meu Deus, o alinhamento vai gerar o derramamento do Espírito Santo na igreja. Quem busca o Espírito Santo de Deus a cada dia? Que eu busco. Se você não busca, busque, porque Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar o seu ser, sabe? O avivamento não é a tampa da panela explodindo para cima e todo mundo gritando e sapateando, parecendo, né? É o fundo da panela caindo, amado. É o fundo da panela caindo. Quando você se permite ser tratado por Deus, onde você se permite
Deixar Deus agir na sua vida, em todas as áreas. Não é, ó Deus, sobre a minha vida financeira, eu vou lá, dizimo, porque eu entendi o que é o dízimo, não porque alguém está mandando, eu estou dizimando. Mas na minha vida sentimental, Deus ainda não está preparado não. Sabe? Ô Deus, está tudo beleza, sentimental, mas profissional, aquele povo lá onde eu trabalho, o senhor não pode tocar lá não, porque eu vou ensinar eles como é que é. Amados, Deus é todo o nosso ser, é tudo, tudo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Amém? O avivamento vai transformar uma geração. O avivamento não é uma igreja cheia, sabe? Eu tenho sim, sonho, visão de ver isso aqui, tribo jovem, gente esperando lá fora com telão. Mas avivamento não é isso. Deus ministrou no meu coração que não é isso. Avivamento é uma cidade transformada. São as pessoas que estão aqui com testemunho certo. São as pessoas que estão aqui que vão influenciar as pessoas lá fora. Como a gente falou sexta-feira na oração, onde uma pessoa na cidade de Decápolis, sabe, ela estava endemoniada. Jesus chegou, expulsou os demônios foram para os porcos. A galera lá da cidade ficou todo mundo grilado, ficou todo mundo com raiva. Todo mundo com raiva. Não quiseram, não aprovaram o que Jesus fez. A hora que Jesus estava indo, aquele homem falou: deixa eu ir contigo, mestre. Jesus falou: não. E por causa daquele homem, por causa da atitude dele de obedecer, ele ficou 10 cidades, a região de Decápolis, foram salvos, por causa da pregação do testemunho dele. Por causa da pregação dele. Às vezes a gente não entende o poder que Deus deu para a gente de influenciar as pessoas. Eu sou influenciado ou eu sou um influenciador? A gente tem que definir, a gente tem que escolher. E que escolha o certo. Que escolha o certo. O que impressiona Deus não é às vezes a roupa que você veste, o posicionamento que você tem diante da sociedade, status profissional, social ou entre os seus amigos. É o status com o evangelho de Deus. Porque a palavra fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O seu testemunho, por mais que você não acredite, está influenciando pessoas. Está influenciando pessoas. Muitas pessoas falam: não, o John, quem que é o John? Mas ele fala que é crente. Cara, ó a vida dele, paga as contas certinho. Ó a vida dele, o relacionamento dele é certinho. Cara, eu quero que esse cara tem. Eu quero que esse cara tem. Essa geração não é uma geração que vai só se emocionar com Deus. É uma geração que vai fazer tudo para que Deus se orgulhe da gente. Essa geração vai estabelecer o reino de Deus aqui. Pois tudo que for estabelecido agora, a próxima geração não vai ter que começar tudo de novo, gente. Na verdade, quem já viu uma obra como funciona? Você vai lá, começa a construir, faz o alicerce, começa a levantar tijolo por tijolo. Se vem uma chuva, derruba tudo. O prejuízo que não dá, tem que começar tudo de novo. Não dá? O que a gente tem que fazer agora, os nossos filhos, os nossos netos têm que ter por base, sabe? Eles não vão ter que começar tudo de novo, eles vão ter que dar sequência, Eu aprendi isso, e doeu para me aprender, que Deus, eu acredito, amados, que Deus vai levantar essa geração, mas não a só a geração, vai levantar a próxima geração, como os profetas de Deus, sabe? Como pessoas que vão influenciar, pessoas que vão pregar o evangelho de tudo quanto é forma. O que muitas vezes a gente não entende, que a gente tem uma herança já dada por Deus. Nós temos uma herança de Deus. E a gente não sabe nem o que é herança direito. Porque a nossa visão de herança é quando o pai morre, a mãe morre, ou alguém da família morre, e começa a briga para, não, o bem é meu, porque a terra é minha. E não é. A gente tem uma herança de Deus. Nós temos uma herança de Deus. Nós não temos esse entendimento, sabe? Mas para me conquistar essa herança, eu não preciso trabalhar. Porque essa herança já é minha. Eu preciso crescer, assumir um posicionamento diante de Deus. Eu preciso crescer na graça, no conhecimento, buscar a Deus, ler a Bíblia. Assumir realmente quem eu sou, sabe? Assumir realmente quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como é que é a minha vida. Como é que é o pensamento de Deus sobre mim? Como é que é? Eu acredito que eu posso fazer muito mais pela minha geração. Assim como eu acredito que cada um de vocês podem fazer muito mais. Porque vocês conhecem pessoas. E o evangelho será pregado através de vocês. Eu acredito nisso, gente. Eu creio nisso, sabe? Você, Deus, mas o que eu vou falar? Você não vai abençoar ninguém.
Você não vai abençoar ninguém nessa noite. Porque a gente não pode abençoar, sendo que Deus quer que a gente perde essa vida que a gente tem hoje, amados. Essa vida que a gente tem hoje, de achar que tudo gira ao nosso redor. Achar que tudo que vem a mim, a minha vontade, trabalhar na obra, desenvolver o ministério, às vezes, é se deixar de segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. 10º plano. E eu pensei assim, Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou crente. E eu quebrei a cara, porque a partir do momento que você se torna um cristão, você já está automaticamente sabendo que você vai ter lutas, e o seu posicionamento vai te dar a vitória. E eu descobri, com muito passar do tempo, que Deus a gente cresce, não é quando Deus dá pra gente, é quando a gente perde muita coisa, sabe? Quando eu perdi coisas que o mundo tinha me dado, coisas que eu tinha me viciado no mundo, quando eu perdi, Deus me deu. Quando eu perco algo do mundo, Deus me dá algo dele. Cada vez que eu tenho um encontro com Deus, você perde um pouquinho de você, e Deus coloca um pouquinho dele na sua vida. Por isso que é necessário você buscar, amado. Por isso que é necessário a gente ter um momento de intimidade com Deus. Intimidade. Jesus, quando fez o milagre de andar sobre as águas, ele não estava perto da praia, numa prancha. Ele estava perto dos próximos, dos íntimos, sabe? Às vezes o que acontece é que a gente quer que Deus abençoe a gente, mas não quer que seja no íntimo, quer que seja aqui em cima, para todo mundo ver, ó, Deus está me abençoando, quer dizer que eu sou santo, tá? Vocês me respeitam aí que... É ou não é, gente? E é assim. E Deus tem um jeito de trabalhar de uma forma tão maravilhosa, que quando você está no íntimo com Ele, você começa a ter experiências que nunca você imaginava ter. Você começa a viver coisas que você não tinha nem noção, sabe? Ele vai arrancar da sua vida tudo aquilo que não glorifica a Ele. Se prepara, porque se existe algo na sua vida que deixa Deus triste, que você sabe que deixa Deus triste, se prepara que Deus vai arrancar de você. Deus vai arrancar, porque Ele está levantando nessa geração verdadeiros adoradores, sabe, jovens que vão sair daqui de dentro e vai pregar o evangelho lá fora, não vai ter vergonha de falar, eu sigo a verdade, eu conheci a verdade, e essa verdade me transformou. Sabe, amados, jovens que vão ser referencial, jovens que vão fazer a diferença. Eu falo isso, amados, porque eu tenho experimentado disso. Eu sofri muito quando não entendia porque que Deus começou a tirar tudo de mim, tudo. Mas Deus, eu estou dizimando, Deus, eu estou ofertando, mas e aí? Deus, amados, quando você dizima, quando você não oferta, se não vem do seu coração e sua vida está certo, não passa daqui. A palavra de Deus fala que se eu tiver algum problema com meu irmão, resolve o problema antes de ofertar e dizimar. Resolve. Vai lá para o versículo 17. Versículo 17 fala assim, ó. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse, ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo isso, eles entraram, e de manhã cedo no templo, e ensinavam. Sabe, amados, o que Deus tem ministrado no meu coração? Que Ele vai parar tudo quanto é avivamento, tudo quanto é coisa que você não entende, que não gera entendimento. Não adianta nada a gente se reunir, fazer o piseiro, aleluia, e não sei o que, você não está entendendo nem o que é, nem porquê, nem da onde, e nem por que objetivo. Deus vai parar, porque é necessário que você tenha entendimento do que você está fazendo. É necessário que você tenha discernimento do que Deus está fazendo e está operando no seu meio, para que assim essa geração seja marcada. Vocês estão entendendo, amados? Deus vai parar. O prazer de Deus é que você entenda que seu culto seja racional. Racional, repita comigo, racional.
A palavra de Deus fala: apresentai-vos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo aqui. Você sabe, amado? Um dia um irmão da igreja, eu estava conversando com ele, ele falou assim: Robson, se for para mim vir para a igreja, para mim aprender que na hora de chegar da faixa de pedestre eu tenho que parar meu carro, não venha não. Se eu tenho que vir na igreja para aprender que eu tenho que respeitar os idosos, eu não venho não. Eu venho na igreja porque eu quero salvação. Eu quero vir na igreja porque eu sei que existe um evangelho e eu posso fazer parte desse evangelho. Eu posso contribuir com tudo isso que está acontecendo no mundo, de pessoas sendo resgatadas do mundo e tendo a vida modificada. Não sei se vocês acompanharam no noticiário um cristão, aconteceu essa semana, gente, que os médicos tinham descartado já, ele ia morrer de câncer. Estava em estado terminal, já estava acabado, aqui na parte dele aqui já estava tudo. E ele começou a orar, começou a jejuar e falou: meu Deus vai me curar. Amados, o médico tratou ele com cimento. Cimento. Porque uma semana depois ele estava curado, pregando o evangelho. Os médicos falando: mas como? Não foi nenhum remédio extraordinário, foi cimento. Deus cura com o que Ele quiser, da forma que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Amém, amados? O que move é a nossa fé, é o quanto a gente se torna dependente dEle. Uma coisa que o Júlio falou uma vez para mim, que: Robson, eu sou cristão, eu sou dizimista, eu tenho minha vida no altar de Deus, e os meus problemas não são meus problemas, os meus problemas são problemas de Deus. Resolve aí, Deus. Será que a gente tem hoje a habilidade de a gente falar isso, gente? Deus, o problema não é meu, está tudo indo contra mim, mas esses são seus. O que a gente faz? A gente tenta resolver do nosso jeito. Às vezes Deus está destruindo, fechando uma porta aqui para abrir outra porta muito maior para você ali. E às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente não entende o jeito de Deus trabalhar, o jeito de Deus mover, o jeito de Deus transformar, o jeito de Deus pegar a água e transformar num vinho, no momento que mais precisava na festa. Às vezes a gente não entende isso. Sabe, amados? Repita comigo: entendimento. Mas com mais, né? Parece aquele escudo de terceira idade. Entendimento. Alinhamento. Derramamento. De novo. Entendimento. Alinhamento. Derramamento. O entendimento, amado, é no Espírito. Você tem que entender como o Espírito Santo de Deus funciona. Alinhamento é a nossa alma alinhada com o céu. Se a gente conseguir, nos momentos de intimidade com Deus, se trancando no quarto lá, falar: Deus, está aqui os meus pecados, está aqui meus erros, está aqui meus pontos fracos. Deus, eu não consigo fazer isso, Deus. Eu gosto de beber minha cerveja, Senhor, mas eu sei que é errado. Deus, tira de mim. Sabe, amado, jogar limpo com Deus, você começa a ter um alinhamento com Deus, porque o Espírito Santo vai adentrar. Lembra do fundo da panela? Ele vai entrar lá dentro, vai começar a limpar, vai começar a tirar, vai começar a restaurar a sua vida, vai começar a transformar, vai começar a colocar no seu coração nojo por aquilo que você amava. E quando a gente menos espera, o derramamento do Espírito Santo é real na nossa vida. O derramamento do Espírito Santo é real na nossa vida. E hoje, amados, pode tirar tudo de mim, tudo. A minha família, pode tirar os meus pastores que eu amo, a minha futura esposa, pode tirar tudo de mim. Mas eu peço para Deus não tirar o Espírito Santo. Não tirar o Espírito Santo. Porque é a coisa mais importante na minha vida. É a coisa mais importante na minha vida. Sem Ele eu não posso caminhar um dia sequer. Nem uma respirada sequer. Porque é Ele que é o centro de tudo. É o centro de tudo. Amados, antigamente o negócio era muito louco. Eu leio a Bíblia, eu fico viajando na Bíblia, sabe? Fico imaginando aqueles mágicos, aquele monte de gente naquela época, lá, aquele vucu-vucu, os apóstolos pregando. E Filipe, pregou até o mágico se converteu. Imagina o jeito, a convicção que eles tinham do Evangelho de Deus. E a gente tem que ter isso, amados. Tem que ter isso. Porque adoração, avivamento, que não gera entendimento,
não vai curar uma geração. Você só desfruta daquilo que você entende. O que você não entende, você pode até desfrutar. Se participar aí, vamos supor, de um encontro, vem um pastor tremendamente usado por Deus, está aqui em cima ministrando, o louvor está pegando fogo aqui, como aconteceu aqui, e tá, o Espírito Santo está caindo, você está arrepiando, está acontecendo, mas você não está entendendo nada. Oh Deus, o que é isso? Você até entra e chora, se deixa levar por aquele momento, mas você não está entendendo nada. Nada. Sabe, amados, é tão maravilhoso quando você entende por que as coisas acontecem. Quando a gente vai acontecer um culto desse aqui, a gente resolve pagar um preço, né, Gide? Vamos jejuar por cada um que vai vir aqui. Por cada um que vai vir aqui. Vamos fazer um jejum. Vamos orar pela vida deles, porque Deus vai falar no coração deles. Aí eu vou ficar sem comer, sem fazer nada, por quê? Nem conheço eles. É pagar um preço, amado. Pagar um preço. Porque um preço pela minha vida já foi pago. Sabe? E é tão maravilhoso quando você vem aqui, entende a palavra de Deus. Muitas vezes você traz um amigo, ele aceita Jesus. E a partir daí começa a ter sua vida transformada. Que é tão maravilhoso. Não existe alegria maior quando o pastor Carlos faz um apelo aqui em cima. 20, 30 pessoas aceitam Jesus. Eu acho que eu fico mais feliz que os caras que aceitam Jesus. Sabe? É maravilhoso. É maravilhoso. E que Deus ministra no meu coração, que aquilo que não gera entendimento, Ele vai parar. Ele vai parar, porque você tem que começar a entender o que está acontecendo. Porque, amados, muitos aqui dentro, se não a maioria, tem um chamado de Deus. Quem acredita que tem um chamado aqui? Eu acredito do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, lá dentro assim, ó. Eu acredito que eu tenho um chamado de Deus. E é por acreditar nesse chamado, que eu larguei tudo e hoje eu estou aqui. Porque acreditar nesse chamado, que meu pai, semana passada, teve um infarto do coração, paralisou não sei o que nele lá, e ficou com metade do corpo parado. Ele foi para o hospital, quando voltou do hospital, chegou em casa, encostaram um caminhão, roubaram tudo que tinha dentro da minha casa, só deixaram a cama, deixaram nada. E me ligaram que ele estava no hospital, que estava ruim. E quando eu consegui falar com ele, falei: pai, Deus tem um plano na sua vida. Isso que está acontecendo não é à toa. E hoje meu pai está conversando com o pastor, está indo na igreja. Às vezes é necessário isso acontecer para que você enxergue o verdadeiro poder de Deus. Você enxergue que a gente tem que ser dependente de Deus, independente da situação que você está vivendo. Independente. Se é momento de alegria, oh Deus, beleza, uhul, eu te amo, Jesus. Passou uma crise, nem na igreja você vai. Lá na ministração na praça, lá, que todo namoro tinha que ter um contrato, né? Os pastores tinham que fazer um contrato aqui, ó. Ah, Márcio e a Ana vai namorar. Vem cá, vamos fazer um contrato aqui. Eu declaro que eu vou namorar com fulano, mas se a gente terminar, eu não vou sair da igreja. Porque é o que acontece? Terminou um relacionamento, até da igreja sai. Sabe? A gente tem que aprender a ser dependente de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas, gente. Todas as coisas. Todas as coisas. Joel profetizou: essa geração, os velhos irão incluir os jovens em seus sonhos, e os jovens incluirão os velhos em seus sonhos. Quando isso acontecer, até os servos irão obedecer. Sabe, amados, eu demorei muito tempo. Eu chamava Deus de, oh Deus, Lorde maravilhoso, magnânimo, e até inventava uns negócios no Google lá para, né, subir a autoridade dele. Depois eu descobri que Deus é meu Pai. Sabe? Pai. Pai quer te ver você bem. Pai, quando você está mais mal, todo mundo lá fora te julgou, te apontou, você corre para os braços dele e ele te abraça. Eu estou contigo, meu filho. Não quer saber se você errou, se você não errou, se você fez certo. Ele te abraça. Eu estou contigo, meu filho. Vamos começar tudo de novo. Ele é Pai, amado. Ele é Pai. Pai, Pai. Ele é Pai. E Deus vem ministrando tantas coisas no meu coração, e coisas boas. Depois que eu me converti, Júlio, John, o Gide, Oséias, e tantos, o Hélito, tantos outros aqui. Não existe nada melhor no mundo
do que você compartilhar a mesma visão ministerial, sabe? Que somente Deus, amado, vai fazer a gente ficar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, todo dia a gente está na igreja. Aí a gente vai conversar um com o outro, e aí, cara, não, cara, esse culto vai vir mais gente, vamos orar aqui. É maravilhoso quando você compartilha com a pessoa que tem a mesma visão com que você. Eu falei, Deus, mas será que isso é coisa da minha cabeça ou alguma coisa assim? Maria, quando chegou à casa de Isabel, que também estava grávida, o que aconteceu com a barriga delas? Os bebês até saltaram de alegria, porque um já conhecia o outro ali, sabia o ministério do outro, e imagina na barriga ali. Quando a gente vai fazer um culto fora da igreja aqui, a emoção que é, a gente está programando aqui o Vida Vitoriosa, a correria que é, às vezes até tarde da noite, é reunião, é arrumando lugar, é decoração, é comida, é não sei o quê. Por quê? Para que você que vai lá, não tenha que se preocupar com nada, só receber o melhor de Deus, para que Deus possa ministrar no seu coração. Se tivesse que fazer tudo de novo, amados, eu faria, sabe por quê? Porque todo mundo pode esquecer o que você fez, todo mundo pode esquecer, que você correu, que você bateu o carro, que você ficou até tarde, ou seja lá o que for, mas Deus não esquece, Pedro estava endoidando legal lá, gente, o sobrenatural estava acontecendo, esse texto da Bíblia aqui mostra que até a sombra dele estava curando. Será que esse cara estava na presença de Deus? Gente de outra cidade, imagina, você está aqui, gente de Sorriso, vem de Itapurá, gente de tudo quanto é lugar, vão lá, porque fulano ali está na presença de Deus e está curando, o mover de Deus está acontecendo, está libertando. Imagina, gente, quando eu estava pensando nisso, vem o ponto assim, ó, que a gente tem a responsabilidade de gerar filhos espirituais, que vão ser muito melhor que a gente, são pessoas que irão desenvolver um ministério melhor que cada um de nós, mas para isso, vocês têm que ser referencial. Todo mundo tem que olhar para Oséias e falar, não, eu quero ser igual a Oséias. Aí o cara vai lá, consegue, fica aqui no Oséias, ele vai fazer 2 vezes melhor que o Oséias, aí o outro que está lá, não, eu tenho que ser melhor que o Rodrigo. Aí o cara vai olhar o Rodrigo, eu tenho que fazer 2 vezes mais que o Rodrigo. A gente tem que gerar isso. Os nossos descendentes vão ser melhor que a gente. E a gente tem que aceitar isso. Uma passagem que é muito bacana, amados. Uma passagem que vem no meu coração, um pensamento, que fala assim, ó, para a gente não julgar as pessoas sonhadoras, sabe? As pessoas que pensam, não, porque vai ser assim, assado. Eu lembro quando o Pascoal falava, a gente vai ter um som, a gente vai para a rua. Aí outra pessoa falava, não, mas como é que a gente vai conseguir esse som? Como é que a gente vai conseguir esse dinheiro? A gente não julgar as pessoas sonhadoras. E para a gente não julgar também as pessoas realistas. Aquelas pessoas que falam, não, eu tenho que ter dinheiro aqui, eu tenho que fazer uma promoção de pizza aqui, para poder não julgar. Porque a única diferença das pessoas sonhadoras para as pessoas realistas, é que as pessoas realistas é um passo atrás do outro para chegar no lugar. E a sonhadora já esteve lá faz tempo. Já esteve lá há muito tempo. Eu fico imaginando como que Deus transforma a vida da gente. Todo mundo aqui conhece a Andressa? Andressa do grupo familiar? Eu olho para ela e eu vejo ela um exemplo. Porque quando eu entrei na igreja, ela buscava a gente de carro. Fazia chuva no grupo familiar. Eu nunca tinha ido num grupo familiar. A primeira vez que eu preguei foi lá. Nunca tinha ido. E foi chover, ela ia lá e buscava. Não. O carro dela ia 6, 7, 8 pessoas dentro do carro. E tufava todo mundo lá dentro lá. Mas não perdia. Ela doava o sangue ali. E é para essas pessoas assim, amados, que a gente vê como líder, que a gente tem que olhar. Pastor Carlos aqui. Para pessoas que são referenciais na nossa vida. São referenciais. Um dos pontos que eu queria compartilhar com vocês é sobre a nossa origem. Às vezes a gente reclama tanta coisa. Porque Deus não gosta de mim. Porque eu tenho entrado em oração de quinta-feira e nada tem acontecido. Já acabou um círculo, comecei outro e nada aconteceu. Sabe? Lá em Efésios 1, 4, 5 diz assim, ó. Como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa palavra mexeu comigo porque fala o seguinte: o que ela fala? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo? Por quê? Sabe, amados, a gente tem que entender que a gente não está buscando aqui ir para o céu. A gente está buscando aqui voltar para o céu. Porque lá é a nossa origem. Lá é a nossa origem. Lá é a nossa origem. Sabe? Para a gente finalizar, o exemplo de Pedro e João, que estava na Porta Formosa, quero compartilhar com vocês. Tinha um paralítico, pedindo dinheiro. Pedro e João vê aquilo ali, olha para aquela situação. Não disseram, vai num culto de libertação da igreja. Eles não disseram, vamos lá para Getsemane. Eles não disseram, vamos para o grupo familiar. Eles disseram, olhe para mim. Olhe para nós. Olhe para nós. Sabe, amados, e isso tem um peso tão grande. Olhar para nós. Olhar para nós. Eu falei, por quê? Por quê? E Deus me trouxe na memória alguns momentos muito ninja na minha vida. Sabe? Que eu sempre tive, toda vez que tem um culto, que tem um pastor diferente aqui com cura e libertação, eu fico paralisado, porque eu amo isso. Eu amo isso, eu amo ver Deus, o mover de Deus. E um dia eu orei, Deus, usa eu de alguma forma aí e tal. E eu estava lá aqui na igreja, e a gente recebeu uma ligação, que existia um senhor que estava na cama, deitado, e mal, morre, não morre, morre, não morre. O pastor Roberto falou assim, vamos lá. Eu falei, demorou, é nós, vamos. A gente chegou na casa, o senhor estava deitado, a gente entrou no quarto, o olho dele, tudo amarelo, a cara tudo amarelo, os lábios, não tinha cor, sabe? Pessoa ruim. Aí o pastor Roberto olha para mim e fala assim, vamos orar aí, negão? Eu falei, vamos, pastor. Aí ele falou assim, eu vou orar, você vai ungir a barriga dele. Eu falei, eu ungi a barriga dele? E eu já tremendo, né, que nervoso. Falei, você mesmo. Coloca o óleo na sua mão e unge. E eu tinha aquele vidrinho de óleo desse tamanho que a gente compra ali. Pensa num cara que estava com dó de usar aquele vidro porque eu tinha ganhado. Fui lá, coloquei 2 gotas na minha mão assim, né. A hora que eu coloquei na barriga daquele senhor, eu senti um peso nas minhas costas assim. Aí o pastor Roberto, porque Deus é bom, e a sua misericórdia. E eu falei, Deus, peraí só um pouquinho. Eu peguei aquele vidro, joguei tudo na mão, molhou tudo a minha mão assim. E eu coloquei na barriga dele. Cara, que peso que eu senti na minha mão. A hora que ele acabou de orar, a gente acabou o processo ali, o branco na cor do olho dele voltou. Os lábios voltou ao normal. E ele sentou e falou, pastor, obrigado por ter vindo aqui. Sabe, amados, a experiência que você tem que ter com Deus, ninguém pode tirar, sabe? Aquele homem paralítico foi curado. Pedro e João disseram, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos a gente te dá. Eu te dou. Eu te dou. Foi curado, não foi? O que aconteceu logo depois dali? Aquele homem levantou, saiu correndo lá dentro do templo. Todo mundo, ai, esse não é o paralítico? Esse não é o paralítico? Chamaram, e aí, quem te curou? Foram eles. A hora que chegou eles, falou, não, foi a gente não. Não foi a gente. E eu aprendo muito nisso aí. Porque é o seguinte, amados, quando você tem algo para fazer, arregaça a manga. Vai e faz. A igreja tem que se posicionar. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos tirar andadilho da rua? Vamos. Vamos pregar o evangelho? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Mas na hora da glória, não é a gente. Porque a gente não faz nada. Quem faz é Ele. Que a glória seja sempre dEle. Porque para Ele são todas as coisas. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos agora. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Amados, essa palavra mexeu comigo. E antes de ministrar para vocês, pode ter certeza que ela ministrou no meu coração. Deus me mostrou já há vários dias pessoas que têm ministério aqui na igreja e estão enterrando seus talentos. Pessoas que têm chamado aqui dentro para pregar o evangelho,
Pessoas que têm chamado aqui dentro para mudar a sua família. Deus está esperando só um posicionamento seu para que a sua família seja salva. Deus está esperando um posicionamento seu. É por você que eu quero orar nessa noite. É por você. Porque Deus está começou já a mover. Começou já o avivamento, com o entendimento necessário para você ter sabedoria para chegar nos seus pais, para você chegar nos colegas de escola, para você chegar onde Deus te mandar. Comece a falar com Deus agora. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, aqui está a sua igreja, Deus. São jovens, Pai. São jovens sedentos de Ti, Pai. São jovens, Pai, que estão buscando um posicionamento, Pai. São jovens que têm sede de, Pai, de avivamento, sede do Teu Espírito Santo, sede, Pai, de ter um encontro sobrenatural contigo, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um aqui, Pai, para que o Teu Espírito Santo arranque o fundo da panela, Pai. Arranque e possa adentrar no coração de cada um, Pai, e tirar tudo aquilo, Pai, que impede de ter um encontro contigo. Arrancar, Pai, tudo aquilo, Pai, que por muitas vezes eles têm vergonha até mesmo de comentar e conversar com um amigo, Pai. Mas o Teu Espírito Santo sabe. Deus, aqui tem jovens profetas, Deus. Aqui tem jovens, Pai, ministros de louvor, mas que estão, Pai, com o seu chamado enterrado. Nessa noite, Deus, eu profetizo sobre a vida deles um avivamento com entendimento, um avivamento, Pai, com renascimento de novos jovens, um avivamento real, Pai, que através da vida deles nações serão salvas. Eu profetizo, Pai, posicionamento na vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor possa transformar o lar, o interno de cada um, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Salve de palmas para Jesus, amados. É para Jesus, amados. Eu tenho chamado, jamais vão me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória ao Senhor. E eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. É tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou me enviou. Então cante. Eu tenho um chamado, jamais vão me calar. Adoro. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vão me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Glória a Deus.
Acredite no seu chamado, amém, amados?